Constantemente eu me sinto assim. Eu tô rodeado de pessoas, mas eu me sinto sozinho, não conectado com ninguém, nenhum grupo. Não é solidão de quem não tem ninguém, é pior. É uma solidão de quem tá no meio de um grupo, num rolê, cercado de gente falando, rindo, interagindo, e mesmo assim sente que não tá lá de verdade, que tem um vidro fino entre você e todo mundo, que você pode ver a festa acontecendo, mas você não consegue entrar nela de verdade. Bro, vou te contar, esse tipo de sensação não tem como você ter empatia. Do tipo, ou você sabe do que eu tô falando, ou você não vai entender. Se você se sente assim também, então vamos bater um papo sobre isso. Tem um momento específico que eu quero que você pense agora. Você tá num rolê. Pode ser uma festa, um jantar, uma reunião de família, qualquer coisa. As pessoas estão falando, estão animadas, tem conversa pra todo lado. Você participa, responde quando alguém te fala, certo? Ri nas horas certas, tá presente no sentido físico da palavra. E aí, em algum momento, talvez no próprio evento, talvez no caminho de volta pra casa, talvez na hora que você deita, bate aquela sensação. E é essa sensação que não tem como você ter empatia. Uma sensação de que não foi ruim necessariamente o que aconteceu. Não foi que as pessoas foram grossas, não, nada de ruim aconteceu, nada de errado aconteceu. Mas uma sensação de que você passou a noite inteira entre pessoas e voltou vazio. De que no final das contas você não tem o seu grupo, sabe, o seu grupo. Não tem aquelas pessoas que são suas de verdade, não tem a sua gangue. E o que torna isso muito mais difícil é que justamente não dá pra explicar direito pra ninguém. Tipo, porque na versão de fora você tava lá. Você tá entendendo? Tá entendendo o problema? Você tava lá, você participou, você conversou com as pessoas. Então, qual o problema? É isso que não dá pra ter empatia, que as pessoas não conseguem entender. O problema, vou tentar explicar. O problema é que participar e pertencer são coisas completamente diferentes. E particularmente introvertidos sentem essa diferença, talvez com uma precisão bem alta. Participar é algo mecânico. Você responde, você sorri, você segue o fluxo da interação. Você pode fazer isso sem realmente estar presente. E a maioria das pessoas ao redor, elas nem percebem. Do lado de fora você tá no grupo. Agora, pertencer é outra coisa. Pertencer é quando você não precisa se monitorar, quando você pode falar sem filtro, quando o silêncio não é incômodo, quando você pode dizer uma coisa estranha e as pessoas vão entender de um jeito ou de outro, porque é você. Quando você sai de uma conversa mais cheio do que entrou, não mais vazio. Pertencer é raro. E, para introvertidos, é mais raro ainda, porque a maioria dos ambientes sociais foi construído para um tipo de interação que não é nosso. O rolê social ele tem uma lógica própria, é rápido, barulhento, superficial, no bom sentido, certo? Ninguém tá esperando profundidade numa festa de aniversário. É piada, é novidade, é quem falou com quem, é o que aconteceu no trabalho, memes, assuntos leves. E de boa com isso, tipo, tudo bem esse tipo de interação, mesmo pra gente, certo? Às vezes, no caso. Mas é claro que a preferência por uma conversa com uma pessoa, ter uma conversa legal, é bem mais interessante do que aquela conversa disparada na velocidade de interação e quantidade. Então, nesses rolês você fica na superfície o tempo todo, você interage sem se conectar e vai embora com aquela sensação de que passou a noite inteira sem realmente encontrar ninguém. Tem um momento que é especialmente difícil e eu quero nomear ele porque eu acho que você vai se reconhecer. Que é quando a conversa muda de registro. Quando alguém começa a falar algo íntimo, uma situação pesada que ela tá vivendo, uma relação complicada, um medo, uma conquista que significa muito, e o grupo inteiro entra junto, todo mundo prestando atenção. As pessoas começam a se abrir também, compartilhar as experiências parecidas, criam aquele momento de intimidade coletiva que parece uma cola humana. E você fica de fora. Você fica de fora. Eu fico de fora. Não porque
eu não tenho nada de dizer, na verdade eu tenho muita coisa pra dizer. Não porque eu não me importo, porque eu realmente me importo. Mas porque entrar nesse tipo de conversa, em público, com várias pessoas, tá de sacanagem com a minha cara. Não é uma coisa muito fácil. Não é fácil. Especialmente em grupo, especialmente com pessoas que você ainda não tem certeza se pode confiar completamente. E enquanto todo mundo se conecta naquele momento, você observa de fora. Você tá presente lá no momento, mas você tá ausente na troca. E a sensação de não pertencer fica nítida. Muito nítida, na sua cara. E cara, isso é foda. É foda. Ter o seu grupo, as suas pessoas, não é algo que simplesmente acontece porque você aparece nos locais. Pra gente, especialmente, é algo que se constrói, cara, devagar, em condições específicas, com pessoas específicas que têm uma frequência parecida com a nossa. E essas pessoas, elas existem, mas elas geralmente não são as mais barulhentas do rolê. Elas ficam no canto, observando, igual a gente faz. Elas também estão participando sem pertencer. Elas também vão pra casa com essa mesma sensação que não tem como as outras pessoas terem empatia porque elas não conseguem entender. O problema é que dois introvertidos num rolê barulhento raramente vão se encontrar, porque o ambiente não favorece o tipo de troca que a gente precisaria ter para criar uma conexão. A conversa ela nunca vai chegar no nível certo, o tempo nunca aparece e os dois vão embora sem saber que a pessoa que eles precisavam encontrar estava ali. E aí, beleza, o que a gente pode fazer com isso, certo? Porque a gente está fazendo talvez associações erradas. Primeira coisa, para de usar rolê social como medida de se você tem ou não tem as suas pessoas, a sua gangue. Primeiro que o rolê, ele não é um ambiente certo pra gente, pra introvertidos criar um vínculo, certo? Vamos definir isso, certo? É um ambiente de manutenção, de presença. Você existir, certo? Você se colocar no radar das pessoas. O criar vínculos, ele sim acontece em um outro contexto, certo? Numa conversa longa, num encontro menor, num momento onde a superfície foi tirada do caminho, certo? Se você vai em todo o rolê esperando sair com uma sensação de pertencimento, você vai se frustrar toda vez. Não porque você é incapaz de criar conexão, mas porque você está buscando isso no lugar errado. Segunda coisa é que os momentos de intimidade de grupo que te deixam de fora não precisam ser a porta de entrada. Você não precisa se abrir para o grupo para criar conexão. Você pode pegar uma pessoa daquele grupo e depois, num contexto diferente, ter com ela uma conversa que o grupo inteiro não iria permitir, certo? Para o seu cérebro, certo? E aí você cria um vínculo com aquela pessoa específica e não com o grupo inteiro. Você tem que se adaptar à forma como você funciona. Não adianta você querer fazer conexão com o grupo inteiro, cara. Vai por mim. Não dá. Eu não consigo. Então, beleza. A pessoa se abre ali, ela quer falar de uma intimidade, certo? E ela vai falar e o grupo todo vai ouvir, vai dar sua opinião e eu vou ficar só ouvindo porque eu sempre faço isso. Depois que eu estivesse junto com ela, aí eu converso com ela, reabro a conversa da intimidade, do assunto íntimo que ela compartilhou, e daí eu dou a minha opinião, eu falo a minha versão, e aí a gente cria uma conexão de conversa juntos. Só eu e ela, e não o grupo inteiro, porque eu não consigo. Terceira coisa, e essa é a mais difícil. Aceita que você vai sentir isso com frequência. Tipo, não é uma derrota, certo? Aceita que é a forma como a gente funciona, cara. Essa sensação de estar fora, certo? De não ter chegado ainda no seu grupo. Se você ainda não tem aqueles amigos, aqueles brothers, a galera da sua gangue, relaxa, cara. Tipo, eu entendo bem essa sensação. Só que ainda não chegou às condições certas, às pessoas certas, o contexto certo pra você ter a sua gangue. Isso leva tempo, mas não significa que você não pode aproveitar o momento pra se divertir. A maioria das pessoas nunca sente isso, passa a vida inteira em grupos grandes, nunca se perguntando se aquilo é conexão de verdade, amizade de verdade ou só hábito compartilhado. Você
vai sentir a diferença de um jeito que vai ser inegável. Então, você vai continuar indo nos rolês, onde vai se sentir sozinho no meio da multidão. Isso provavelmente não vai parar completamente, mas a forma como você interpreta esse sentimento pode mudar. Isso não é uma evidência de que você é o diferentão, de que tem algo de errado com você, de que você vai sempre ficar de fora. Não precisa desse drama, não precisa ser exagerado desse jeito. Sentir isso é uma evidência de que você precisa de um tipo de conexão que demora mais para chegar, mas que quando chega é sólida, de um jeito que a maioria das pessoas nunca vai conhecer. Seu grupo existe, suas pessoas existem. Elas estão em um rolê agora, participando sem pertencer, indo pra casa com aquela sensação, a mesma sensação que você sente, se perguntando a mesma coisa que você. Você ainda não se encontrou com elas, mas elas existem. Só que ficar aí no seu quarto, enfurnado, não vai ajudar a achá-las. Então, quando você sair, se divirta, do seu jeito, seja calado ou falando pouco, e veja ao redor para encontrar essas pessoas igual a você. Muito obrigado por ter ouvido até aqui, meu nobre, e próxima semana tem vídeo novo. Até lá.